Então abra sua Bíblia em Números 13. Números 13. Está falando a história de um povo que ficou 480 anos na escravidão no Egito, amassando barro com os pés. Foram mais de 400 anos. Mas o povo estava orando. Aí no capítulo 13 do livro de Números, o Senhor disse a Moisés, versículo 1 e 2. Depois eu vou pular lá para frente, tá? Versículo 1 e 2. O Senhor disse a Moisés: envia alguns homens que espiem a terra de Canaã, que eu vou dar aos filhos de Israel. Envie um homem de cada tribo de seus pais, sendo cada qual chefe entre eles. No versículo 17 diz: Moisés os enviou a espiar a terra de Canaã e disse: subam pelo Neguebe e entrem na região montanhosa. Versículo 25, para abreviar. Depois de 40 dias, voltaram de espiar a terra. Vieram a Moisés e Arão e a toda a congregação dos filhos de Israel em Cádiz, no deserto de Parã. Fizeram um relato do que tinham visto. A eles e a toda a congregação mostraram-lhe os frutos da terra. Relataram a Moisés e disseram: fomos à terra a qual o Senhor nos enviou. De fato é uma terra que emana leite e mel. Estes são os frutos dela. Mas o povo que habita nessa terra é poderoso. As cidades são muito grandes e fortificadas. Também vimos ali os filhos de Anak. Anak eram gigantes. Os amalequitas habitam na terra do Neguebe. Os heteus, jebuseus, amorreus habitam nas montanhas. Os cananeus habitam perto do mar e na beira do Jordão. Então Calebe, um dos espias, fez calar o povo diante de Moisés e disse: vamos subir agora e tomar posse da terra, porque somos perfeitamente capazes de fazer isso. Porém os homens que tinham ido com eles disseram: não podemos atacar aquele povo, porque ele é mais forte do que nós. E diante dos filhos de Israel falaram mal da terra que haviam espiado, dizendo: a terra pela qual passamos para espiar é terra que devora os seus moradores. Todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes. Os filhos de Anak são descendentes de gigantes. E éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, e assim também éramos aos olhos deles. Que Deus abençoe a leitura da sua palavra. Pai querido e amado, eu invoco a presença do Teu Espírito Santo. Que Teu Espírito Santo venha aplicar essa palavra diretamente à vida de cada um aqui, de forma pessoal, de forma individual. Fale com cada pessoa que está aqui ouvindo essa palavra, e que essa palavra seja acompanhada de sinais na vida de cada um de nós. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. Amém. Vou repetir algumas coisas. Sempre que Deus fala, Ele pede alguma coisa. E Ele pede com uma intenção. Ele pede com um propósito. Ele pede para quê? Desculpe estar repetindo, queridos. Mas às vezes a gente fala e tem pessoas que chegam depois. E aí não escutam o que a gente fala. E às vezes não entendem o que a gente está falando. Então a gente repete. Presta atenção aqui, queridos. Sempre que Deus pede, Ele pede alguma coisa, Ele tem um propósito, Ele tem uma intenção, Ele tem um para quê na minha vida, através daqueles que estão ao meu redor. Amém? No caso aqui, olha só, queridos, o povo vinha de uma escravidão. Deus queria dar uma vida melhor para esse povo. Será que Deus quer dar uma vida melhor para você? Deus queria dar uma vida melhor, queria dar um tempo melhor. Aquele povo estava clamando, estava amassando barro. Aguentou Faraó,
aguentou as pestes, as pragas no Egito. E esse povo estava no deserto, e Deus queria dar uma terra para esse povo, né? Trazendo já para a nossa vida, queridos. Tem coisas que Deus também quer te dar esse ano. Amém? Você acredita nisso? Tem coisas que Deus quer dar para você, quer dar para a tua casa, quer dar para a tua família, quer dar para a tua vida profissional, quer dar para os teus filhos. Tem coisa que Deus quer dar. Ele quer dar para você, Ele quer te abençoar. Amém, queridos? Não é? No caso aqui, queridos, preste atenção. Deus fala, Ele pede. Ele pediu o que, minha gente? Espie a terra. Deus fala, Ele pede. Espie a terra. Para quê? Com que propósito? Ele diz no mesmo versículo: espie a terra que eu vou te dar. Amém, querido? Então a gente vê aqui o que a gente está falando. Deus, quando pede, Ele tem uma intenção, um propósito. Espiem a terra que eu vou dar a vocês. É interessante a gente ver, queridos, que Deus é todo poderoso. Ele pode fazer tudo. Mas Ele escolhe, Deus escolhe, Ele escolhe depender das escolhas que nós fazemos, de fazer ou não o que Ele nos pede. Vou repetir. Deus é todo poderoso. Deus não precisa da gente para nada. O que Ele quiser fazer, Ele faz. Mas Ele gosta de trabalhar com a gente. Então, às vezes, Deus, entre aspas, depende da escolha que eu faço com aquilo que Ele me pede para fazer. Se eu faço o que Ele me pede, Ele age de uma forma. Se eu não faço o que Ele me pede, eu perco. Amém, queridos? E diz aqui, né, que os espias foram, fizeram tudo que Deus pediu, viram a terra, que a terra era como Deus falou. Diz que precisavam de 2 homens para carregar um cacho de uva. Israel é conhecido, querido, pelas suas frutas. Israel exporta fruta para o mundo todo. Uma terra pequenininha. E aí eles viram, mas aí, queridos, eles viram, a terra era como Deus tinha falado que era, mas se criou um conflito. Por quê? Uma parte dos espias tiveram uma opinião, a outra parte teve uma opinião diferente. Isso acontece hoje, minha gente. Isso acontece na sua casa. Às vezes uns têm uma opinião e outros têm outra opinião. Uns têm uma visão e outros têm outra visão. Isso acontece no Brasil? Isso acontece no Rio de Janeiro? Acontece em Brasília? Acontece na igreja? Eu tenho certeza que tem gente aí que está aí com uma opinião. Eu estou gostando do que esse cara está falando. E pode ter gente aqui sentado, não tem nada a ver com o que ele está falando. Queridos, olha só, a gente tem todo o direito de pensar diferente um dos outros. Se você gosta, você gosta. Se eu não gosto, eu não gosto. Eu sou vascaíno, casado com uma flamenguista. Quando foi que saiu briga lá em casa? Ué, tem todo o direito de ser Flamengo? Como eu tenho todo o direito de ser vascaíno? Pode debochar, pode fazer o que quiser. Mas sou vascaíno, filho de mãe vascaína. Então, queridos, a gente pode pensar diferente um dos outros, ter visão diferente um dos outros, ter pontos de vista diferentes um dos outros. É normal. Ninguém aqui é salsicha. Salsicha que é tudo igual.
Nós não somos salsicha, minha gente. Eu penso diferente de você, você pensa diferente de mim. E você tem todo o direito. E o meu respeito por pensar diferente. Mas isso é uma coisa que hoje em dia tem família, queridos, que hoje está dividida. Porque uns pensam de um jeito e outros pensam de outro. Estou falando bobagem aqui, né? Então a gente tem todo o direito de pensar diferente. Eu não tenho que pensar como você pensa. Fala para o teu irmão isso. Eu não tenho que pensar como você pensa. Queridos, na vida de marido e mulher, isso acontece muito. Na vida de pais e filhos, acontece muito. O marido quer que a mulher pense como ele, mas ela é mulher, tem outra história. A mulher quer que o marido pense do jeito dela, mas ele é homem, tem outra história. Os pais querem que os filhos pensem como ele pensava há 40, 50 anos atrás. Vai ter conflito. Certa ocasião nós estávamos aqui, vamos falar da gente, da casa da gente, uma reunião dos diáconos, e saiu uma discussão entre os diáconos. Conflito de gerações. A gente tem conflito, a gente tem diáconos que são antigos e diáconos que são novos. Os novos pensam diferente. Os antigos querem fazer a moda antiga. Silêncio aqui, né? De repente. Então, queridos, olha só, pensar diferente um do outro não tem nada de anormal nisso. Desculpe, meu irmão, fica com a tua visão, fica com o teu pensamento, eu fico com o meu. Tá? Não tem problema nenhum. Agora, quando eu discordo da visão de Deus, do propósito de Deus, da vontade de Deus, eu não acho que é assim, você está trazendo complicação para a tua vida. Amém? Você pode brigar com todo mundo aqui dentro, mas não briga com Deus, meu irmão. Não briga com Deus, porque tu vai sair perdendo. Sai perdendo, não adianta brigar com Deus, não é? E foi o que aconteceu aqui, queridos. A maioria ficou contra. A minoria, que era Josué e Caleb, pensou de uma forma positiva. Os outros 10 pensaram de uma forma negativa. Apesar deles terem feito o que Deus tinha pedido, de olhar a terra, eles não estavam dispostos a tomar posse daquela terra. Eles fizeram um relato até exagerado. Deus só falou para dizer, vai lá espiar a terra, ver se o fruto é assim, assim. Aí eles fizeram um relato aqui exagerado, né, de oposição ao que Deus estava pedindo, não é? De obstáculo. Olha, as cidades são grandes, elas são fortificadas. Fizeram uma longa lista dos habitantes. É uma terra que devora os moradores, é uma terra que tem gigante. Deus não perguntou nada disso. Vai lá ver se é uma terra que mana leite e mel, se é uma terra que tem frutos. Onde é que eles botaram o foco, queridos? Só nas coisas negativas. Não é, querido? Tem pessoas que entram aqui nessa igreja, assistem o culto, e no final, chega para mim, eu gostei do culto, mas aquela palavra que você falou não caiu bem não. Ou seja, joga fora a criança, a água, o bebê, tudo fora. Ô meu irmão, retém o que é bom. Não gostou disso, não gostou daquilo, joga fora. Você não é obrigado a aceitar tudo que a gente fala. Agora, o que Deus fala, não tem como você fugir. Não é? Então nós não podemos atacar esse povo. Nós não vamos fazer o que Deus falou, o que Deus pediu. Ou seja, querido, 10 dos
espias ficaram contra a vontade de Deus, contra o que Deus estava pedindo, contra o que Deus estava falando. Como eu dizia agora mesmo, querido, quando você faz a vontade de Deus, você se fortalece. Amém? Quando você paga as suas contas, querido, você não fica contente? Ai, paguei, graças a Deus. Você fica mais forte. Agora o próprio desafio, agora é só dia 10 do mês que vem. Até lá Deus dará. Não é assim, minha gente? Você fica todo contente. Quando você faz o que Deus te pede, você se fortalece. Você se revigora. Você ganha um novo ânimo. Você ganha um novo encorajamento, né? Você se sente forte. Agora, quando você não faz o que Deus te pede, você se enfraquece. Você viu o que eles falaram? Eles se sentiram como gafanhoto. Se sentiram fracos aos seus próprios olhos e fracos aos olhos dos outros. Sempre que você desobedece a Deus, não faz o que Ele pede, faz diferente do que Deus pede, você se enfraquece, meu irmão. Amém? Eles disseram, não temos de condição de fazer o que Deus está pedindo. De uma certa forma, aproveitando a inspiração da semana passada, o que eles queriam? Vamos esperar. Não está na hora de fazer isso. Não é hora de realizar isso. Só que o esperar deles, querido, foi um esperar passivo, negativo, pessimista. Porque eles murmuraram, eles se queixaram. Eles quiseram até apedrejar Josué e Caleb, que disse, não, vamos em frente. Eles até disseram, vamos procurar um outro líder e vamos voltar para o Egito. Então, querido, foi entre aspas, esperar pessimista, negativo, contrário à vontade de Deus. E como eu disse, querido, quando a gente não faz o que Deus pede, eu enfraqueço, eu viro gafanhoto. E pior, eu me coloco com a minha escolha, eu me coloco permanecer no deserto, porque no deserto eles já estavam. Deus queria tirar eles do deserto para ir para a terra prometida. Como o povo foi rebelde, conspirou contra Deus, não aceitou o que Deus falou, aonde é que o povo ficou? Deserto. Então, querido, presta atenção como é importante ouvir o que Deus fala e fazer o que Deus nos pede. O nosso futuro, o nosso amanhã, o nosso destino depende daquilo que Deus está falando. Quem tem ouvidos, ouça. Mas não basta ouvir, você tem que fazer o que Deus te pede. Josué e Caleb, queridos, viram todos os desafios que os outros 10 tinham visto. A terra, os moradores, mas eles creram em Deus e estavam dispostos a fazer o que Deus queria. Ou seja, apesar deles se verem em desvantagem, eles ainda assim tiveram uma visão otimista. Uma visão de fé. Esse versículo 30, querido, é um versículo para esse ano na nossa vida. Versículo 30 de Números 13. Vamos subir agora e tomar posse da terra, porque somos perfeitamente capazes de fazer isso. Prega para o teu irmão, meu irmão, você é perfeitamente capaz de fazer o que Deus está te pedindo. Você é perfeitamente capaz de fazer. E não é ano que vem, não, é agora. É já nesse mês de janeiro, você é perfeitamente capaz. Se Deus está falando contigo, se Deus está pedindo, faça, porque Deus quer se mover na tua vida, na tua casa, na tua família. Amém? Com outras palavras, Josué e Caleb, aqui está falando de Caleb, né? Mas Josué está junto com ele. Não é hora de esperar nada. Lembra que eu falei domingo passado? Não vamos ficar esperando não, minha gente. Vamos realizar o que Deus quer que a gente realize. Vamos fazer o que Deus quer que a gente faça. Se Deus está te chamando para fazer uma faculdade,
Encara, meu irmão, vai fazer a faculdade. Deus está te orientando a abrir um negócio, vai para o negócio. Deus está te encorajando a trabalhar na igreja, trabalha na igreja. Deus está te encorajando, olha só, no meio disso tudo, tu vai comprar uma casa. Ô glória, obrigado. Amém? Tenha coragem de fazer o que Deus te pede. Então, Josué e Caleb, olha só, não é hora de esperar nada. É hora de fazer o que Deus está pedindo. Eles foram otimistas. No entanto, querido, uma visão pessimista, negativa, desesperadora, ela dá muito mais ibope que uma visão otimista. Eu me lembro recentemente com a minha sobrinha, que graças a Deus está bem, se recuperando a cada dia. Mas eu me lembro muito dos primeiros dias. O estado dela foi grave. 90 dias entubada. Eu me lembro. E muitas vezes a gente falava, ela está melhor. Ela está melhorando. Não, mas o caso dela é grave. O senhor tem que estar preparado. Palavra de ânimo, sabe, minha gente? Palavra de encorajamento. Né? Olha, ora muito, viu? Ora muito. Então você vê isso aí toda hora, né, querido? Então, você falar com fé, falar com otimismo, né? Não, Deus tem uma solução, Deus vai mudar esse estado das coisas. Não dá o ibope de uma pessoa que chega com uma visão negativa, pessimista, para baixo, de derrota, não é? Diz que Josué e Caleb, por mais que eles gritaram, exortaram o povo a ter fé, a se encorajar, a fazer, a realizar o que Deus estava pedindo, a avançar, a possuir a terra, que eles não tinham que ter medo de nada, mas fazer o que Deus estava pedindo. Eles não conseguiram, com as suas palavras, encorajar o povo a fazer o que Deus pedia. Pelo contrário, querido, eles foram até ameaçados pelos outros, quase foram apedrejados, porque eles estavam acreditando no que Deus falava. E às vezes, querido, quando a gente diz, não, eu creio em Deus, não, eu creio que Deus tem solução, eu creio que Deus vai mover isso, eu creio que Deus vai... Tem gente que quase que joga pedra em você. Não é verdade, minha gente? Quase que joga pedra em você. Deus falou, queridos, Deus pediu, mas eles rejeitaram realizar o que Deus tinha pedido. Para eles, o que Deus estava pedindo, eles não eram capazes de fazer. Meu irmão, se Deus está te pedindo, é porque você é capaz de fazer o que Ele está te pedindo. Amém? Eles acharam que era impossível, que eles não eram capazes. Como eu disse, querido, sugeriram um novo líder, sugeriram levar eles voltarem para o Egito, ameaçaram a Josué e Caleb de serem apedrejados. E qual foi a consequência, queridos? Eles não fizeram o que Deus pediu e conseguiram contaminar todo mundo. Tem gente assim, querido? Contamina para baixo, contamina para a incredulidade, contamina para o medo. E qual foi a consequência que eles escolheram, queridos? Mais 40 anos no deserto até morrerem. Deus esperou essa geração incrédula que não fez o que Ele pediu, morrer para fazer o que Ele queria fazer com o seu povo. Ele queria dar uma terra há 40 anos atrás, mas o povo, pela dureza de coração, pela incredulidade, perdeu o que Deus queria fazer e passaram 40 anos no deserto, onde morreram a maioria, né? Só 40 anos depois, Josué e Caleb e o povo enfrentaram, prevaleceram para os gigantes e possuíram a terra.
Queridos, o que a gente aprende aqui? Que em muita coisa que já podia ter acontecido na nossa vida, se nós tivéssemos feito o que Deus tinha pedido lá atrás. Não vou chegar em 40 não, porque tem gente que aqui nem 40 tem. Mas se eu tivesse feito o que Deus tinha me pedido há 40 anos atrás, muita coisa seria diferente. Amém, querido? Mas às vezes a gente usa espia ao nosso lado, que só botavam a gente para baixo. Não, você não é capaz. Não, você não vai conseguir. Não, não tem nada a ver. Amém, queridos? Se a gente tivesse ouvido a voz de alguns Calebes, de alguns Josués, pessoas que te encorajaram, te animaram, hoje, muitos de nós estaríamos vivendo outra coisa. Isso que a gente vê aqui, querido, nós estamos vivendo hoje. Nós estamos vivendo isso hoje. De um lado a gente tem Deus falando, as igrejas estão abertas, louvado seja Deus. Tem alguém falando em nome de Deus numa igreja nessa hora. Deus está falando. A igreja está aí. Jesus Cristo ainda é o Senhor e Salvador na nossa vida. O Espírito Santo é o nosso conselheiro. Nós temos, graças ao Deus, ao nosso lado, espias que nos encorajam. Olha para a cara do teu irmão, tu é um espia que me ajuda, tu é um espia que me encoraja, tu é um espia que me fortalece. Olha aqui, querido, eu estou como um espia aqui dizendo, meu irmão, tenha ânimo, vá em frente, prossiga. Nesse ano Deus ainda vai realizar algo muito especial na sua vida. Deus vai mudar situações, Deus vai mudar circunstâncias, vai vir uma vitória que vai trazer uma grande alegria para você. Mas duvido que não tenha alguém sentado aqui que não esteja atacando uma pedra em mim aí. Olha o que o cara está pregando no meio de uma pandemia. Como é que no meio de uma pandemia ele tem coragem de dizer que Deus vai dar uma grande alegria? Oh meu Deus, eu estou falando o que Deus manda eu falar. Amém, queridos? Não é o que você quer ouvir, problema teu. Mas é o que Deus está falando. Vai o quê? Vai sair perdendo. Vai ficar no deserto, Maria. Já está no deserto. Mas vai continuar no deserto. Amém, querido? Então a gente hoje tem de um lado Deus falando. Liga a internet, Deus está falando. Entra numa igreja, Deus está falando. Mas por outro lado, querido, se não bastasse o diabo, o nosso adversário, tem uns Elias que são do caramba, minha gente. Se eu posso dizer assim. Tem uns Elias que são pessimistas. Por mais que você pegue uma palavra que gere fé, que gere ânimo, que gere esperança, tem uns Elias que levantam, olha, as coisas não vão ser bem assim não, vão piorar. Ó meu irmão, vai procurar a tua turma. Amém, querido? Tem uns Elias, querido, pessimistas, negativos, só pregam desespero, só pregam condenação, só pregam o pior. Amém? Então, respira. Se acalma. Fala para o pregador, se acalma. Se acalma. Amém, querido? Mas a gente precisa identificar, querido. Quem é um Elias que te encoraja? Ao silêncio. Quem é um Elias que te encoraja, Maria? Não tem ninguém? E o pobre coitado aqui, o que está fazendo aqui? Quem é o Elias com que você conta para te dar uma palavra? Para te dar um ânimo? Para te dar uma força? Aí, a esposa. Claro.
Agora, se você não vigiar, querido, tem uns Elias que vão grudar em você e vão acabar com a tua fé. Como eu vi uma mulher, pastor, não gosto de conversar com aquela outra mulher, não. Quando eu converso com ela, ela suga a minha energia. Ela me desanima tanto. Às vezes eu saio daqui desesperada, porque ela só fala coisa negativa. Tem Elias, não, minha gente, eu estou falando besteira aqui, né? Tem, como é que é o nome do... Tem espias, querido. Elias. Ainda bem que a nossa mensagem é editada. Tem espias, querido, que só bota a gente para baixo. Vocês estão calados, olhando para minha cara. Mas tem espia que te dá injeção de fé, que te dá ânimo, que te dá coragem. Para terminar, querido, uma coisa que eu queria que você soubesse, nesse início de um ano, Deus está do teu lado para te dar uma terra. Deus está do teu lado para te dar uma vida melhor. Deus está do teu lado para te dar vitória sobre os teus adversários. Deus está do teu lado para te dar a terra que você tem direito, porque você é herdeiro de Deus. Deus está do teu lado, porque Jesus morreu na cruz do Calvário pelos teus pecados. Deus está do teu lado, porque os teus pecados já foram perdoados em Cristo Jesus. Deus está do teu lado, porque o Espírito Santo é o teu conselheiro, é o teu amigo. Deus está do teu lado, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Uma salva de palmas ao Senhor. Deus está do teu lado, querido. Pode estar difícil, pode estar complicado o momento que a gente está vivendo, mas maior é Deus. Agora, cuidado com os espias que você entrega os teus ouvidos. Amém, querido? Não entrega o teu ouvido para qualquer um, não. Está falando uma palavra de fé, de encorajamento, de ânimo, aleluia, glória a Deus. Agora está falando de derrota, de fracasso, de doença, de morte. Já sabe quem está doente? Já sabe quem está doente? Já sabe quem está doente? Já sabe, pelo amor de Deus, já sei de tudo. Amém, querido? Sabe quem foi curado? Sabe quem está com saúde? Sabe quem está bem? Amém, querido? Escolha, querido, ser um espia que dá encorajamento. Amém? Você tem que tomar cuidado com os espias, que tem espias que querem levar você para ficar junto com eles no deserto, porque no deserto eles já estão, mas eles querem você junto lá com ele. Então, querido, esse versículo 30 aqui, eu acho um versículo que é uma chave para nós. Versículo 30, eu achei esse versículo, nessa versão nossa. Então Caleb fez calar o povo diante de Moisés e disse: vamos subir agora e toma posse da terra, porque somos perfeitamente capazes de fazer isso. Fala assim, querido: eu sou perfeitamente capaz de fazer o que Deus está me pedindo. Como é que você se sente, querido? Eu sou perfeitamente capaz de fazer o que Deus está me pedindo, porque se é Deus que está me pedindo, Ele está comigo. E se Ele está comigo, do que eu tenho medo? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Amém? Então, querido, trazendo essa palavra para a nossa vida, qual é a terra que você hoje tem que tomar? O que é que te dá medo nessa terra? O que é que te faz sentir menor?
essa terra tem gigantes, a gente está vivendo uma terra cheia de gigantes, querido. Só que esses gigantes têm outros nomes. É coronavírus, é a cepa Omicron, é H1N1, é H3N2, é H2N45. Está cheio de gigante aí, minha gente. Mas maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Amém. Então, querido, nós estamos no início desse ano. Eu fiz uma pergunta para te provocar. O que é que Deus está te pedindo nesse início de ano? Mudança de hábitos, alguém falou aqui, mudança de comportamento, obediência, enfrentar o que precisa ser enfrentado. Tenha coragem, meu irmão. O principal é, Deus, Ele quer te dar uma terra. Deus viu aquele povo, querido, mais de 400 anos no Egito, sofrendo debaixo de Faraó. E tem uma hora que o coração de Deus se move. E eu vou dar um livramento a esse povo. Mas tem gente, queridos, que é difícil de você ajudar. E às vezes Deus também tem isso. Ele quer ajudar, mas nós achamos que sabemos mais do que Ele. Nós achamos que o que Ele fala não é o que deve ser feito. Então, meu irmão, creia. Deus quer te dar uma terra. Fala para o teu irmão, Deus quer te dar uma terra. Vou ter coragem de dizer o que eu disse domingo passado. Deus quer te dar uma alegria muito especial nesse ano. Agora, meu irmão, vigia com os espias com quem você está andando. Que tem espia que só te derruba. E tem espias que te encorajam, te fortalecem, te revigoram. Amém? Você que tem uma terra para possuir, eu quero convidar você a se colocar de pé. Você que diz, eu sei o que Deus está me pedindo, mas eu vou ter que ser muito corajoso para fazer isso. Lá em casa a gente usa um termo que o meu sogro dizia, pai de Maria José, mas eu não vou dizer aqui. Não vou dizer não. Não se preocupe. Mas às vezes a gente tem que ter coragem. Tem hora, meu irmão, tu tem que ser homem para fazer o que tem que fazer. Tem hora que você tem que ser mulher, e mulher de Deus, para fazer o que você tem que fazer. Não é verdade, querido? Então eu vou pedir aqui, nós estamos no início do ano, que Deus nos dê coragem de fazer o que Ele está pedindo. Sem essa coragem, querido, a gente não vai conseguir. Amém? Qual é o gigante que você está enfrentando hoje? Baixe sua cabeça. Eles tinham medo dos filhos de Anaquim, querido, porque havia uma lenda que esses gigantes sobreviveram ao dilúvio. Assim como o povo, como hoje a gente viaja na maionese, naquele tempo o povo também viajava. Então havia uma lenda que esses gigantes, eles sobreviveram ao dilúvio. Então todo mundo tinha pavor do gigante. Qual é o gigante que te apavora? Que te assusta, que te dá medo, que te paralisa, que te faz ficar inativo. E pior, às vezes só reclamando, se queixando. Pai querido, muito obrigado, Pai, pelo teu amor. Você pode agradecer pelo amor de Deus? Muito obrigado por Jesus Cristo. Você pode agradecer por Jesus Cristo? Muito obrigado pela presença do Espírito Santo. Muito obrigado pela tua palavra.
Muito obrigado por essa igreja estar de portas abertas. Muito obrigado por esses irmãos que estão aqui pagando o preço para louvar, para cantar, para ensinar, para trabalhar, para servir. Muito obrigado pela pessoa que o Senhor colocou perto de mim, Pai. E nós queremos te pedir, Pai. Alguns de nós estamos enfrentando vários gigantes. É o gigante da miséria, é o gigante da escassez, é o gigante da doença. É o gigante não vê uma saída, não vê uma solução, não vê um caminho. É o gigante de um deserto que parece que não está levando a lugar nenhum. Meu Pai, nos dá coragem. Fala com cada um, Pai. Que Teu Espírito Santo continue a pregar essa palavra no coração de cada um. Que cada um vá para casa se perguntando o que é que Deus está me pedindo para fazer. Que vai exigir de mim coragem, vai exigir de mim talvez até algum risco, vai exigir de mim algum confronto. Ô meu irmão, deixa o Espírito Santo falar com você e faça o que Deus está te pedindo. Tenha coragem, porque Ele vai fazer muito além do que você crê ou imagina. Meu Pai, essa é a palavra que o Senhor me deu, e eu passo essa palavra para cada um aqui, Pai. Que o Teu Espírito Santo faça, complete a obra em cada um, e que 2022 seja um ano, Pai, que mesmo no meio de tanta luta, tanto conflito, tanto ponto de vistas diferentes, nós vejamos a Tua bênção sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, sobre a nossa família e sobre até o nosso Brasil, Pai. Que a gente veja o mover do Teu Espírito na nossa vida. Que 2022 traga uma alegria muito especial na vida do meu irmão, na casa dele, na família dele, no seu trabalho, na sua fonte de renda. Que o Senhor se mova de uma forma toda especial. Mas que esse seja um ano que o meu irmão tenha coragem para fazer o que o Senhor está pedindo. Pela fé, meu irmão, levante as mãos. Comece a agradecer. Meu irmão, agradece porque você está vivo. Só os vivos louvam a Deus. Os mortos não louvam a Deus. Só os vivos louvam a Deus. Então glorifica a Deus, bendiga a Deus. Seja grato a Deus. Até aqui Deus te sustentou, até aqui Deus esteve contigo, e Ele vai continuar do teu lado, te fortalecendo, te revigorando. Que a bênção de coragem, que a bênção de força, que a bênção do revestimento do Espírito Santo venha sobre a tua vida, para você, com a ajuda de Deus, fazer o que o próprio Deus está te pedindo. Pela fé já te agradecemos, Pai. Levante as suas mãos e agradeça. Aleluia, obrigado, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Dê uma grande salva de palmas ao Senhor.